Então, iniciamos agora a segunda mesa, né, uma sessão dupla, com o lançamento de duas obras, né. Nessa primeira hora, a gente vai abordar, né, a gente está trazendo o Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, o professor Roberto Goulart de Menezes, da UNB, ambos autores ou mentores dessa revista, né, Revista Reoriente, que está trazendo alguns autores de peso, nacionais, estrangeiros também. E na segunda hora, a gente traz o lançamento do livro Desigualdade, Geocultura e Desenvolvimento na Economia Mundo Capitalista Contemporâneo, um olhar desde as semiperiferias. O livro, a obra que foi organizada pelo Elton, né, o professor Elton Orix, da UFSC. Então, só um recadinho para os ouvintes. Já estão registradas, então, as presenças de vocês na primeira mesa, na palestra do Mariucci, e seguindo o protocolo, então, ao final dessa segunda mesa, né, quando a gente passar para a segunda parte, aí, como seguindo o protocolo, eu passo o link, vocês entram lá e colocam o nome de vocês. Beleza? Então, com muito orgulho, muita honra que a gente recebe, então, os professores Carlos Eduardo Martins e Roberto Goulart de Menezes para falar sobre o lançamento da Reoriente, né? Reorient, ou Reoriente, né? Trazendo aqui para a nossa linguagem mesmo. A gente reservou o prazo de 1 hora, então vocês fiquem à vontade para fazer os comentários, talvez em 20, 30 minutos, 35, como acharem melhor, e depois para a gente continuar essa ótima atmosfera aqui de conversa e debate que se iniciou agora à tarde. Beleza? Então, Cadu, a palavra é sua. Ou Roberto, não sei como vocês combinaram, mas a palavra é dos autores, dos mentores dessa obra aí. Valeu. Podem começar. E aí, começo, Roberto? Posso começar? Maravilha. Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui falando dessa revista que surgiu, na verdade, a ideia da revista no colóquio de Sistema Mundo que foi feito em parceria entre o Rio de Janeiro e Florianópolis. Né? Nós trouxemos o Chase Dan para esses dois espaços, né? Primeiro ele veio para a UFSC, depois veio para o Rio de Janeiro, então nós realizamos ali um colóquio nesses dois centros. E no nosso processo de conversa e convivência foi surgindo a consciência da necessidade de se criar um espaço de produção intelectual que expressasse a entrada do pensamento sobre o Sistema Mundo no Brasil e que expressasse também a internacionalização da academia brasileira em relação a esse tema. Né? O tema do Sistema Mundo, ele entrou no Brasil, não é? Através de vários esforços, que merece ser destacado foi o esforço do Teotônio dos Santos, que deu aula no Fernando Braudel Center em 79, dentro da teoria marxista da dependência. Teotônio foi quem mais se aproximou do enfoque do Sistema Mundo, e num momento de balanço, inclusive das contribuições dos anos 70 e 80, o Teotônio, através da Cátedra sobre Globalização e Desenvolvimento Sustentável da Unesco e da ONU, criou aí um espaço de articulação com os pensadores, não é, do enfoque do Sistema Mundo, através dos regentes que foram feitos no início dos anos 2000, um em 2003, outro em 2005, né? Era um momento de quebra, digamos assim, do pensamento único na academia brasileira, e a Folha de São Paulo deu enorme destaque ao primeiro regente, e que foi feito com muito esforço, né? Buscando recursos aqui e ali e tal, e se fez no Hotel Glória, que hoje está fora de atividade, mas se fez no Hotel Glória, um hotel bastante tradicional aqui no Rio de Janeiro. Se criou uma mesa retangular
para umas 70 pessoas que eram, enfim, intelectuais de diversas partes do mundo, discutindo os efeitos da globalização nas estruturas de poder mundial e nas regiões. Então, aí vieram Samir Amin, André Gunder Frank, Giovanni Arrighi, Immanuel Wallerstein, Beverly Silver, Elmar Atwater, enfim, uma quantidade imensa de autores. E aí se reestabeleceu esse link, né, da teoria marxista da dependência com as análises do sistema mundo. Aí, não é, aí em Santa Catarina, não é, o Pedro, não é, articulou anualmente os colóquios do Sistema Mundo, não é, a partir também de uma parceria que se criou inicialmente, não é, com a Regen, que esses autores também circularam o Brasil e foram, né, para Santa Catarina, e aí se criou essa iniciativa extremamente feliz e orgânica de fazer os colóquios anuais de Sistema Mundo, que foram, digamos assim, estabelecendo um vínculo mais permanente. Então, a ideia, não é, de criar essa revista nasceu dessa aproximação e nasceu também da consciência de que nós estamos num momento de inflexão no Sistema Mundo, um momento de inflexão na economia mundial. Nós estamos muito convencidos de que estamos numa transição para um período de caos sistêmico, onde um padrão de acumulação associado aí à crise da hegemonia norte-americana, que é a globalização neoliberal, está sendo cada vez mais posto em questão. E, portanto, deveremos enfrentar aí nesses próximos 10, 20, 30 anos períodos de lutas sociais intensas, períodos onde tudo que é sólido se desmancha no ar e, portanto, nós sentimos a necessidade de nos armarmos teoricamente, ideologicamente e organizacionalmente para enfrentar esse período. Não é? Achamos que, não é, como o Rui Mauro Marini mencionava, né? O Rui Mauro Marini mencionava que a teoria marxista da dependência surgiu em ondas. Não é? Primeiro, o Rui Mauro identifica uma primeira onda de formação embrionária da teoria da dependência nos anos 20, em torno da obra de Mariátegui, que depois, nos anos 60 e 70, a teoria marxista da dependência propriamente dita, mas o Rui Mauro também, nos anos 90, mencionava a necessidade de se avançar para um patamar de reflexão superior para integrar a teoria marxista da dependência numa sociedade concreta que globalizava a lei do valor, que mundializava a lei do valor. E o Teotônio também, nos anos 90, colocava a necessidade de se entender a teoria marxista da dependência como uma primeira etapa da construção de uma teoria marxista do sistema mundial. E nessas pistas é que nós, não é, buscamos, então, realizar essa articulação, que é uma articulação complexa entre tradições de pensamentos que têm sua autonomia relativa. Então, evidentemente, não é que essa proposição não é uma proposição que possa ser imposta a fórceps, mas digamos assim, um cenário de horizonte teórico possível a ser desenvolvido. O próprio também Immanuel Wallerstein mencionava, não é, o marxismo como a grande ideologia, a grande concepção antissistêmica mundial, a grande concepção capaz de dar base aos movimentos antissistêmicos. Ele, inclusive, por conta disso, mencionava a necessidade das análises do sistema mundo se aproximarem cada vez mais de um viés marxista, aproximarem, portanto, né, sua herança brodeliana cada vez mais de um viés marxista para, digamos assim, estarem à altura
dos desafios que o século XXI iria trazendo. Então, é baseado, digamos assim, nessa motivação que nós atuamos para criar esse espaço, um espaço que surge altamente internacionalizado. Nós temos um conselho científico espalhado pelo mundo, né? Um conselho científico não apenas fortemente latino-americano, mas com também presença nos Estados Unidos, presença na Europa, presença na África. Queremos ampliar a presença aí, evidentemente, para a Ásia, e evidentemente, contar aí com a colaboração, a ajuda de todos vocês para isso, porque essa é uma revista profundamente articulada a esses colóquios, ao trabalho de todos nós, portanto, é um patrimônio nosso. Demos o nome de Reoriente, não é? Por várias razões. Primeiro que queríamos um nome forte, não é? E não um nome descritivo. Não é? Então, estudo sobre marxismo e dependência, tudo bem, mas não é um nome forte que impacte. Não é? E aí veio a coisa de Reoriente, que é Reoriente em vários sentidos. Né? Reoriente no sentido de reorientar perspectivas para tentar articular uma síntese capaz de estar à altura desse novo momento do sistema mundo que nós estamos entrando. Reoriente porque implica um questionamento do imperialismo ocidental. Não é? Reoriente, porque também a Terra é redonda e o Oriente depende da tua perspectiva. Então, Reoriente é, na nossa perspectiva, um projeto de um Sul global. E Reoriente, porque é André Gunder Frank. Né? André Gunder Frank, que esteve, digamos assim, nos momentos chaves de confronto com as estruturas de poder do imperialismo e da dependência. André Gunder Frank teve um papel chave na elaboração da teoria marxista da dependência no Brasil, na UNB, como professor do Rui Mauro Marini, professor do Teutônio, depois André, que foi para o Chile, e André, que foi também um dos pioneiros do desenvolvimento da perspectiva do sistema mundo. André Gunder Frank, que foi um dos primeiros a colocar o tamanho da projeção chinesa, o que isso significava em termos de longa duração e de reestruturação do sistema mundial. E André Gunder Frank, porque André Gunder Frank é um homem movido pela criação. Não é um homem submetido a religiões, não é um homem submetido a doutrinas, é um homem que coloca, digamos assim, a sua dinâmica de pensador e de criador, digamos, de produtos intelectuais acima de qualquer prisão ao passado. Não é? E nós achamos que estamos nesse momento de criação e que é um momento que vai nos exigir uma grande capacidade de inovação. O primeiro número, ele apresentou aí um conjunto de trabalhos de autores bastante importantes, né? Beverly Silver e Corey Payne, com artigos sobre as crises da hegemonia mundial, o aspecto que toma a crise da hegemonia mundial hoje e a aceleração da história social que nós estamos vivendo. Há um artigo meu sobre as teorias do sistema mundo na transição para o longo século XXI e a tentativa de esboçar, digamos assim, algumas linhas do que poderia vir a ser uma teoria marxista do sistema mundo. Há um artigo do Cristóbal Cai, em homenagem ao Teutônio, que é um artigo longo, mas belíssimo, Teutônio dos Santos, um intelectual revolucionário, pioneiro da teoria da dependência. Há um artigo do Patrick Bond e do Trevor Nigvine, bom, aí meu domínio não é, da língua aí precário, né? Trevor Nigvine, não sei se é assim que se pronuncia, mas o artigo é A Soberania Sul-Africana em Questão, Crises Econômicas, Ecológicas, Subimperialismo e Resistências Sociais. É um texto bastante interessante que fala
do capitalismo sul-africano pós-apartheid e como as estruturas de desigualdade e exclusão foram mantidas em alguns aspectos essenciais, apesar das mudanças que o apartheid trouxe. Há um artigo do Adrián Sotelo Valência, que é um representante da teoria marxista da dependência, mas muito aberto para, enfim, interagir com essa proposição de interação que nós estamos formulando. O Adrián escreveu um artigo que é Estados Unidos, Geopolítica Unilateralista e Democracia Ausente. Além disso, tivemos uma sessão de homenagens, também belíssima. Tivemos um texto do Pedro Antônio Vieira, espetacular, sobre o Manuel Wallerstein, trazendo aspectos biográficos do Manuel Wallerstein para entender a forma como ele construiu a sua teoria do sistema-mundo. Há também um artigo do Nildo sobre o André Gunter Frank bastante consistente, interessante. Há um outro artigo de homenagem ao Teotônio, feito pelo Francisco Lopes Segreira, e há também um artigo de homenagem ao Samir Amin, feito pelo Pedro Aguiar. E a revista fecha, o primeiro número fecha com uma sessão de resenhas, onde foram resenhados o livro do Celso Furtado, Diários Intermitentes, pelo Wilson Vieira, que é diretor do Centro Celso Furtado. Foi resenhado o livro do Atílio Boron, Antologia do Atílio Boron, pela Joana das Flores, a antologia do Atílio publicada pelo Claxo. Foi também resenhada a biografia do Marx, feita pelo José Paulo Neto, e foi feita pelo Antônio Carlos Mazeu, e o último livro do Zé Luiz Fiore, sobre a Síndrome de Babel, que foi feita pelo Ricardo Zortea. Então, esse número nos deu muita alegria, muito trabalho fazer também, mas nos deu muita alegria. O segundo número vem quente aí também, vem com uma contribuição de autores de peso. O segundo número vai ter um artigo do Christopher Cheisdan sobre um instrumento capaz de articular a esquerda para enfrentar a desigualdade, o capitalismo, o imperialismo global. Há um artigo do Savan Sarraj, que foi premiado, enfim, internacionalmente, um artigo sobre o nacionalismo em busca de Estado na longa duração do sistema mundial. Há um artigo do Jones Manuel sobre o Domênico Lossurdo e a importância de Marx, a relação do Lossurdo com o stalinismo, etc. Esse é um tema que o Jones Manuel está tratando. Há também um artigo do Bernardo Pericaz, que é Prêmio Juca Pato, Prêmio Casa das Américas, Prêmio Jabuti. Há um artigo do Cláudio Katz sobre subimperialismo no Oriente Médio. E há também um conjunto de homenagens. Homenagem ao Norman Girvan, que é um autor jamaicano, falecido há anos atrás, e que estudou profundamente as estruturas da dependência no Caribe. Há um artigo de homenagem ao Aníbal Quirrano. É isso, mais ou menos, que nós temos, mas tem mais artigos aí sendo submetidos. Vocês também estão convidados a submeter, quem tiver alguma coisa pronta. Nós estamos com um espaço para o segundo número até o dia 30. A revista, entretanto, é uma revista de fluxo contínuo, e vocês podem mandar, enfim, os artigos a hora que bem entenderem. Para o próximo ano, nós estamos pensando em fazer 2 dossiês. Porque o próximo ano são 100 anos do Darcy Ribeiro e 90 anos do Rui Mauro Marini. Então, nós estamos pensando em fazer 2 dossiês ligados
a esses autores, e, no caso do Darcy, colocando ênfase na questão latino-americana e civilizatória da obra do Darcy, né? Para pensar o Darcy mais, digamos assim, na sua dimensão mais internacional, com mais conexão com a questão mundial, evidentemente sem esquecer a dimensão latino-americana e brasileira, mas enfocar mais nessa dimensão do Darcy, que eu acho que vai ser um diferencial da nossa revista. Então, gente, em linhas gerais é isso, e uma enorme satisfação, não é? Fazer essa revista com um grupo tão amigo, tão companheiro. O Roberto é um grande camarada, um companheiraço, né? Está aí junto para todo tipo de empreitada, não é? Ajudando aí a gente a enfrentar as dificuldades. A Ana Garcia também tem sido não é, muito solidária e uma contribuição importante para essa revista, além também de todo o conselho executivo, né? Onde está a Joana, onde está o Wilson, onde está o Marcos Pedlovski, o Gabriel Merino também tem dado aportes importantes, o Jales aí, pô, fundamental. Então, tem sido um prazer fazer essa revista e queríamos sublinhar que é um produto nosso, né? Que deve ser visto como um produto aqui do nosso grupo. Boa tarde, o Fábio, o Bruno, né, todos que estão nessa audiência, cumprimentá-los, né, os organizadores do evento, todos estão acompanhando. Queria só completar alguns pontos aí para dar tempo de a gente trocar algumas ideias, mas o primeiro deles só reforçando que a revista, ela tem uma seção de artigos, é claro, uma seção de homenagens, que não é fixa, né? Mais uma seção de resenhas que é fixa, e temos entrevista, né, Cadu? Nesse número 1, tivemos uma entrevista com Orlando Caputo, Exato. E vamos, num próximo número, publicar a segunda parte da entrevista. Um ponto que é importante também destacar é lançar uma revista no momento em que não há recursos para se financiar a revista, né? Então, embora toda a tecnologia, as facilidades que tem, né, enfim, de se colocar em circulação revista, ou seja, colocar em circulação ideias, né, o pensamento crítico latino-americano, pensamento crítico, né, outras partes do mundo, mas uma coisa importante também é que, em que pese essa dificuldade financeira, porque a revista ela está se autofinanciando, né, nesse momento, e vai ser assim também com o número 2, né? Enfim, a partir daí pensar possibilidades, né, para ajudar a avançar com enfim, manutenção e consolidação da revista. Mas um ponto importante é que a revista ela tá buscando trazer também trabalhos que são trabalhos mais recentes sobre a temática, né? Então, o subtítulo da revista é Estudos, né, no plural, sobre marxismo, dependência e sistema mundo, porque a ideia, como o Cadu falou, não é ser sectário, uma revista que vai publicar só um determinado tipo de trabalho ou, né, alguns tipos de trabalho. E exatamente também no momento em que nas nossas universidades a gente tem uma certa, às vezes, uma certa repetição também temática, né? Então, a ideia é nacionalizar a revista, né? E o melhor meio de nacionalizar a revista, é claro, é fazer ela circular, né, em todos os espaços acadêmicos, mas também em espaço que possa contribuir com a formação política, né? Formação política de sindicatos, a formação política em outros espaços, onde os trabalhadores também possam acessar a revista, possam fazer debate da revista e também discutir, né, como já se discutiu em outros momentos, né, as relações internacionais, a política internacional, a política latino-americana, que está tão efervescente nos últimos tempos, né? Então, essa parceria, digamos assim, ou essa construção interinstitucional da revista é exatamente, né, a aposta nessa ideia de nacionalizar mais a revista e fortalecer também os espaços onde está presente estudos, né, acerca do marxismo, da dependência do sistema mundo, e também espaços que estão começando, às vezes, a desenvolver
essas temáticas, né? Então, um outro ponto em relação também ainda, né, a periodicidade da revista, como o Cadu colocou, são 2 números por ano, né? E o primeiro, né, a data é julho e o segundo é dezembro, mas como estamos no comecinho, então atrasou um pouquinho a divulgação do primeiro número, que está, né, no sistema, né, de eletrônico de editoração de revista, o CER, que está sediada na UFRJ. Então, na página da revista Reoriente, né, na UFRJ tem todas as informações, né, as instruções aos autores, as temáticas da revista, né, lá está o primeiro número, e também pedimos o apoio, né, num espaço tão sofisticado como esse, que é o do colóquio, né, da divulgação permanente, se puder adotar os textos, né, uma forma de a revista ficar conhecida também é adotar textos da revista, circular entre os estudantes da graduação, da pós, os colegas também, né, os colegas professores e professoras, e também, enfim, a ideia da revista é arejar o debate, arejar, né, trazer contribuições do pensamento crítico que estão sendo desenvolvidas tanto nas universidades brasileiras, mas também em outras partes do mundo. E a ideia, é claro, na medida que a gente vai pegando, né, enfim, e o jeito, né, a ideia é aumentar também, quando for possível, tiver o financiamento, o número de artigos publicados, né, Cadu? Porque tudo isso tem um custo, né, o custo da diagramação, né, da editoração, a preparação dos originais e assim por diante. Porque editar uma revista é como editar um livro, né? Porque uma revista que tem o número 1, se a gente colocar no formato de um livro, ele seria um livro de 220, 230 páginas, né? Então, se editorar uma revista é como editorar um livro. A questão é que o livro ainda, né, dá para, de repente, vender alguns exemplares, ou uma parte dos exemplares, ou ter uma cotização. A revista não. Criou-se essa ideia de que a revista tem que ser sempre gratuita, né? E nós sabemos que pelo menos essa ideia do acesso aberto é fundamental, e nós defendemos ele. Mas o problema é onde está o dinheiro, né, que teria que estar nos editais públicos, que foi sempre assim, exatamente para financiar, né, as revistas, para que, de fato, o conhecimento financiado com o dinheiro público seja de acesso aberto, né, seja para todos. Então, é um desafio, e por isso que, como o Cadu bem colocou, a gente está com uma equipe muito boa. Na editorial estamos eu, o Cadu e a Ana Garcia, né, da PUC-Rio e da Rural, né, do Rio de Janeiro, e na comissão editorial nós temos o Jales, está aqui presente, né, enfim, o Cadu já citou a Joana, citou os demais colegas, o Wilson, né, e assim por diante. Então, é um trabalho que está sendo feito a muitas mãos e, portanto, a ideia é que a gente tenha fôlego suficiente para que a revista tenha vida longa, né? Assim esperamos. Era isso, obrigado. Longa duração. Isso aí. Obrigado, Roberto. Obrigado, Cadu, pelos comentários e tal. Eu queria abrir a palavra aí para Pedrinho, não sei, algum dos outros colaboradores, para falar um pouco também da experiência. A Rosângela acabou de colocar, eu ia fazer isso, ela já se antecipou a mim, e colocou aqui o link da revista para os ouvintes aí, quem tiver interesse, entra no link. Tá? Elton, diga lá. O Pedro se inscreveu primeiro, deixa o nosso decano. Não, obrigado, Elton. Acho que foi 2018, né, Cadu? 2018, lá tomando uma cerveja lá naquele lugar maravilhoso, lá na Urca, começou a ideia de fazer uma revista. Aí, depois, criamos um grupo ali e tal, mas a revista não saía, porque eu não tenho capacidade para liderar essas coisas. Tinha que ter alguém que pegasse a mão na massa e tal. E aí foi ficando até que o Carlos Eduardo, junto com o Jales e depois o Roberto, resolveram fazer. Então, que como o Roberto falou, é um desafio enorme, né? Porque fazer uma revista no momento que não há dinheiro para nada é uma grande dificuldade, né? Então,
felicitar vocês, parabenizar vocês pela coragem, né, e pela disposição de puxar esta revista, né? E essa ideia, não é, de... Eu não seria... Se fosse eu fazer a revista, eu não seria tão heterodoxo. Para mim, seria uma revista de... Caiu, para mim, seria uma revista de economia política do sistema mundo. Não é? Então, eu não faria essa junção que vocês fizeram, que eu acho que é muito boa, né? Muito boa, porque nós somos poucos, né? Então, melhor juntar, né? Melhor juntar e ver o que a gente tem de comum do que dividir. Então, parabéns, eu gostei muito de ser convidado pelo Cadu para fazer aquele texto sobre o Wallenstein, né? Para mim foi ótimo, porque eu nunca tinha me dedicado a ler alguma coisa mais sobre ele, então aprendi bastante, não é? Lá de africanista, criador da perspectiva do sistema mundo, então foi, para mim, eu gostei muito também. Então, parabéns a vocês e vamos ver no que a gente pode contribuir aí no futuro. Eu também... boa tarde, pessoal. Eu também reafirmo o que o Pedro acabou de mencionar, né? Eu acho que é um grande desafio que vocês se propuseram e colocaram aí socializado para todos nós, né? Uma revista que já começa com... vai ser difícil o financiamento nessa época sombria, uma revista cujo subtítulo é Marxismo, Dependência e Sistema Mundo. A direita raivosa brasileira vai ver a palavra marxismo, se pudesse mandar prender todos nós e todos vocês, já teria feito isso, né? Então, é uma coragem muito grande, né? E é claro, isso significa um espaço de diálogo, de interlocução entre vamos colocar assim, entre esses três pontos de vista, nesses três olhares, né? Embora a gente tenha sempre que lembrar que o Brodel estudava Marx citava Marx o tempo inteiro, o Wallenstein trabalha com Marx, o Arrighi trabalha com Marx, como trabalha com Schumpeter, etc. Então, acho que esse legado que esses autores da perspectiva sistêmica deram para nós, né, de ter a mente aberta em dialogar com os autores, mesmo o Arrighi, eu lembro que eu estudo mais o tema relação centro-periferia e semi-periferia, o Arrighi dialoga com a teoria da dependência naqueles ensaios dele sobre semi-periferia, né? Então, a interlocução é um espaço de interlocução para quem está mais filiado a um marxismo ortodoxo ou heterodoxo, ou mesmo a dependência latino-americana, a dependência marxista, ou mesmo quem é mais purista, assim. Então, de qualquer maneira, acho que agrega, um espaço de agregação. E o título principal, né, o Reoriente, para aportuguesar, né, eu acho fantástico, né? Eu lembro da música do Gil, Se Oriente, Rapaz, sabe? Então, o título é lindo, sabe? Claro que termina com homenagem a algum de Frank, num grande livro do Frank, né? Mas o reorientar, né, para a gente realmente refletir, nós nos reorientarmos e ficarmos atentos o tempo inteiro para ter um olhar desde o Sul, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer cada vez mais, né? O olhar desde o Sul global, né? E aí agrega os colegas do Oriente, de África, etc. É isso. Parabéns para vocês. Muito bom. Eu acho que ali os motivos iniciais que o Cadu apresentou do porquê a palavra reoriente expressam bem né, o espírito da revista. Então, acho que é isso, Fabinho. Você gostaria de fazer algum comentário? Cadê o Fabinho? Será que o Fabinho está aqui? Eu estou tranquilo, mas só reforçar os parabéns. Eu acho que, como o Pedro falou, eu lembro que quando eu era bem novo, assim, lá, quando criou o grupo de pesquisa, um dos objetivos era não só organizar os colóquios, mas também como organizar uma revista. Estava no planejamento estratégico do grupo, né? Aí, eu acho que essa iniciativa do Cadu, agora, o Roberto e os outros colegas, depois, passado alguns anos, não aqui em Floripa, mas por esse esforço coletivo, tem mais um objetivo sendo cumprido, né? Então, eu fico bastante satisfeito de ver que a ideia se materializou, né? Agora vem a parte difícil também, que é sustentar uma revista no médio e longo prazo, né?
E isso vai depender dos esforços individuais e coletivos, todos nossos aqui no atual momento aí, para alimentar a revista, né? Então, parabéns para vocês, contem com o apoio, tá certo? Vou estar aqui para o que precisar. Maravilha. Creio que podemos seguir, então, né? Tocar direto para o lançamento do livro organizado pelo professor Elton. Só um último informe, só para registrar aqui, nós estamos vinculando, não é, a revista ABEC, enfim, estamos adquirindo os DOS, então todos os artigos vão estar devidamente vinculados a essa certificação eletrônica. Joia. Tá certo. Não, e o design aqui, o acabamento da revista está maravilhoso também. Essa capa aqui, não sei quem escolheu, como que vocês editaram, mas está muito bem feito, né? Então é isso, acho que o que o Fabinho falou é importante, porque a manutenção, né, e o grande desafio é a gente continuar, né, conseguir continuar nessa qualidade que parece que é muito boa aqui. Eu cheguei a ler alguns artigos aqui, inclusive eu teria questões para trazer aqui, mas acho que o objetivo mesmo é colocar um pouco atrás da orelha dos ouvintes e quem está nos assistindo, deixar todo mundo curioso para entrar no link que a Rosângela disponibilizou ali e trazer para os próximos debates aí, né, para os próximos colóquios também, né? Então, vários livros já foram, né, publicados a partir dos debates, dos colóquios, né? Então, acho que essa obra aí, a revista, ela soma esses esforços de que não basta só a discussão, só as palavras, mas que elas estejam codificadas em obras, em textos, e isso faz com que eu, por exemplo, quando estava terminando a minha graduação, me interessasse, fosse como curioso num colóquio lá na UFSC em 2009, né? E aí, assim como eu, certamente a Maria também, quem está aí? Aquele menino super gente boa, o Arnaldo, viu o Arnaldo por aí também, né? O Arnaldo Santos, exatamente, também começou como curioso, começando a ler uns textos e tal, apresentou um trabalho, e aí, de repente, começa a publicar, a pesquisar a partir da perspectiva, né? Então, acho que esse é o caminho, pessoal. Vamos lá, obrigado, Cadu e Roberto. Fiquem à vontade para continuar, para participar, para a gente ouvir agora o Elton. Né? Elton, vamos lá. Só uma última palavra. É isso, né? Reforçar o que vocês colocaram. Não é? Quando as condições são difíceis, mas quando a gente decide fazer e realmente se empenha nisso, não é? Aí a gente consegue saltar barreiras. E, claro, não é? Se as condições voltarem a ficar favoráveis, muito melhor ainda. Então, outro dia eu estava vendo um vídeo, né, de uma moça que foi abraçar, uma moça negra que foi abraçar o Lula em Paris. Quando ela tirou a máscara, eu falei, é minha aluna. É a minha aluna, foi minha aluna na UFRJ. Não é? Veio da África para cá e está fazendo doutorado em Paris. Não é? Porque, enfim, pegou uma conjuntura favorável. Então, é isso, mantermos, não é, a nossa determinação para atravessar esse período mais difícil em busca, não é, de tempos melhores, onde navegaremos com mais facilidade. Tá bom. Muito bom. Obrigado, então. Cadu, Roberto, vamos lá, Elton. Então, vamos lá. Então, pessoal, boa tarde, né? Eu e os outros colegas autores, a gente conversou de uma maneira de fazer o lançamento aqui no colóquio. Eu vou fazer uma fala bem rápida, explicando o contexto do livro. Depois eu vou passar para cada um dos autores na ordem de publicação para fazer um breve comentário sobre o teu texto. Fábio, tu consegue partilhar aí, Fábio, a capa? O livro está disponível, pessoal. O Fábio vai apresentar, tá? Ele tem a versão impressa e tem a versão PDF, tá? Está disponível na página do grupo, acessível para compra, tá? Ao módico preço de R$ 9,90, é o preço da editora, tá? E esse é o livro Desigualdade, Geocultura e Desenvolvimento, uma economia mundo capitalista contemporânea. Ele é um livro que surgiu a partir de apresentações que nós 6 autores e outros colegas também fizeram. Fizemos no 13º colóquio, que foi o último presencial. Foi em 2019, aqui em Floripa.
E a ideia do livro só surgiu, como o Pedro relatou sobre a Urca há pouco, surgiu no restaurante à noite. Nós estávamos lá comemorando o fim do colóquio, e aí eu não me recordo quem falou inicialmente, eu falei, eu organizo o livro. E eu organizo o livro, e o ano passado nós tivemos a conjuntura, né, da pandemia, atrasou os planos de todo mundo, tá? O livro é parcialmente financiado, metade financiado por uma fundação, tá? Em outros tempos, se fosse uns 2 anos atrás, acho que essa fundação, através da qual eu consegui parte do apoio, acho que a gente teria conseguido tudo, mas a fundação está numa crise financeira também grande, então foi parcialmente metade financiado por essa fundação. O nosso evento em 2019 tratou de desafios e alternativas do Brasil e da América Latina na atual conjuntura da economia mundo. E aqui nós pensamos num título que contemplasse a diversidade de artigos que nós, autores, apresentamos, né? E aí o título ficou, né? Eu estou muito feliz porque foi a primeira vez que eu organizei, e isso foi uma coisa bem coletiva. Nós 6 pensamos bastante no título, né? O título tentou contemplar a diversidade de temáticas, né? O título ficou Desigualdade, Geocultura e Desenvolvimento, porque são temas que nós tratamos nos nossos artigos. Na Economia Mundo Capitalista Contemporânea, o livro ele começa com um artigo do Carlos Eduardo Martins, vou deixar para ele mesmo mencionar, né, que é sobre teoria dos sistemas mundo na transição para o longo século XXI. O texto do Fábio sobre desigualdade no sistema mundial e Brasil, daí a palavra desigualdade aparecer no título. O da Rosângela sobre África, porque a África fazia parte do evento também, e houve uma mesa em que a Rosângela apresentou esse trabalho dela, África e Análise dos Temas Mundo. O Fábio Padre dos Santos com Geocultura Liberal e Utopia e Desenvolvimento no Brasil, de novo o tema da geocultura e desenvolvimento. O meu próprio texto, né, que eu vou mencionar, falar depois um pouquinho sobre ele, sobre desenvolvimento no Brasil, nada além de uma ilusão. E o texto que termina o livro, não menos importante, é o texto do Pedro, As 3 Fases da China na Economia Mundo Capitalista. A incorporação forçada e parcial, 1949, retraimento e integração mínima, 1978, e integração total voluntária e reversível, 78 ao presente. Então, nós temos 3 artigos que tratam do Brasil, um de África, um sobre China, e um trabalho mais teórico, analítico, do Carlos Eduardo Martins. Acho que a gente conseguiu expressar com esses trabalhos, né, a riqueza do debate naquele colóquio. Acho que todos os nossos colóquios nós conseguimos, e eu sou um defensor dos nossos eventos. Acho que a gente tem eventos, os nossos 15 eventos, né, tem uma qualidade acadêmica muito importante. Não é o primeiro livro a partir de colóquio, né, é o 4º, se eu não me engano, tá? A partir do colóquio. Já tivemos o número de uma revista, Texto de Economia, foi lá no 2º colóquio, foi o primeiro esboço nosso de um trabalho empreendimento escrito coletivo. Depois vieram os livros, né? E agora também a partir do colóquio, inspirado no colóquio, a revista Rio Oriente, né? Então, eu acho que é uma importante contribuição do grupo de Sistema Mundo para o debate, para a crítica da economia mundo capitalista. Eu falo isso na apresentação, né? É o nosso propósito contribuir para entender criticamente a conjuntura recente que está assolando pesadamente, principalmente nós, países da periferia e semi-periferia do capitalismo. Acho que é isso. Convido os colegas a divulgarem, a lerem, fazerem a crítica aos trabalhos, né? Enfim, socializar esse nosso esforço aqui de conhecimento dentro da perspectiva. Então, sem mais prolongamentos, eu vou passar a palavra para o primeiro autor, o Carlos Eduardo Martins. Maravilha. Bom, o meu artigo busca justamente reunir as contribuições de autores da análise do sistema mundo e autores da dependência para construir elementos na direção da elaboração de uma teoria marxista do sistema mundo. Então, o artigo recolhe, né, o conceito de moderno sistema mundial, do Immanuel Wallerstein, o conceito de ciclos sistêmicos, do Arrighi,
mas agrega também a esses conceitos o conceito de revolução científico-técnica para apontar uma era de crise civilizatória do modo de produção capitalista. Aponto, não é, que a revolução científico-técnica é uma nova estrutura de forças produtivas que coloca o modo de produção capitalista na defensiva. Nesse sentido, a financiarização que nós estamos vivenciando não seria apenas uma financiarização articulada aos ciclos sistêmicos, haveria um componente estrutural que estaria justamente ligada à dificuldade do capitalismo impor uma nova divisão do trabalho fundada na força de trabalho confeccionada pela Revolução Científico-Técnica, que é intensiva em conhecimento, intensiva em educação. Então, eu tomo essa questão para apontar, não é, que o capitalismo internacional vive, não é, uma transferência estrutural da acumulação produtiva para a acumulação financeira, buscando, com isso, reduzir a confrontação com a classe trabalhadora. Menciono também, não é, que um conceito que deve ser incorporado é o conceito de ciclos de Kondratiev, e defendo a tese de que nós vivenciamos uma fase expansiva de um ciclo de Kondratiev a partir de 94, que estaria se esgotando em 2015, 2020. Então, eu monto uma articulação de conceitos de longa duração, que são revolução científico-técnica, declínio da hegemonia dos Estados Unidos, fase B, do ciclo sistêmico, uma fase A do ciclo de Kondratiev, que estaria se esgotando, e nós estaríamos entrando, então, num período de caos sistêmico que colocaria não apenas, não é, em questão uma hegemonia, mas o próprio sistema capitalista em si mesmo. E daí tenderia a se desenvolver uma bifurcação entre forças neofascistas, que se juntariam a forças liberais, de um lado, e forças nacionais populares que tenderiam a assumir uma direção socialista. O texto defende também a tese de que essa confrontação, não é, entre forças sociais e políticas que está se desenvolvendo, ela assume também um caráter geopolítico, sendo a China um epicentro das forças nacionais populares, socialistas, anti-imperialistas no mundo, e os Estados Unidos o epicentro dessa reação e o epicentro de uma nova onda fascista no sistema mundial. Estados Unidos e a União Europeia, né, seriam os centros de uma nova onda fascista mundial. Mas o texto também aponta que nós estamos entrando num período de caos sistêmico, onde as lutas de classe tenderão a ser mais centrais do que as lutas interestatais. Então, a conformação e o papel que cada Estado assumirá dependerá muito mais de como a luta de classe se desenvolva no seu interior. O que pode mudar, digamos assim, alinhamentos possíveis dentro desse cenário de confrontação global em que nós estaríamos entrando. Então, em linhas gerais, de maneira muito resumida, esse, mais ou menos, é o escopo e o desenho do artigo. Obrigado, Carlos Eduardo. O próximo é o Jales. Jales? Bom, muito boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, não dá para ver. Agora sim estamos vendo você. Vai lá. Sim, bacana, Bom, muito bem. Satisfação em encontrar os amigos, meus queridos professores,
Pedrinho, Elton, enfim, todos os amigos aqui da Reoriente, também, Carlos Eduardo Martins, Roberto Goulart Menezes, satisfação, Mariucci, enfim, satisfação vê-los, uma alegria poder participar desse livro e contribuir com um capítulo sobre desigualdade no moderno sistema mundial e no Brasil. É uma tarefa grande, na verdade, falar sobre a complexa temática da desigualdade. Falar disso no Brasil já seria muito para um único capítulo. Englobar o sistema mundial é uma tarefa realmente, vamos dizer assim, auspiciosa. Eu recorri a alguns autores dessa tradição, como o Brodel, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, primeiro para tratar da desigualdade, ou melhor, desigualdades no plural, no moderno sistema mundial, a partir da modernidade, tomando, aqui eu vou fazer, na verdade, um convite à leitura do referido capítulo. Bom, o Brodel, certa vez, nos informa que a desigualdade, ele trata a desigualdade como quase que um fenômeno, algo intrínseco ao moderno sistema mundial, à modernidade, e que as sociedades modernas, elas consentem diversas hierarquias, as do dinheiro, enfim, da cultura, não, claro, em evidenciando isso, não como uma lei contínua, ele bem expressa isso, mas, obviamente, não para legitimar o tema da desigualdade, mas para observar a permanência dela. E escrevendo em fins dos anos 70, ele percebe a desigualdade, que as sociedades de outrora não eram nem mais nem menos desiguais que as sociedades, então, que ele assistia. E o que chamou a atenção do Brodel era justamente como uma pequena parcela da população nessas sociedades conseguia manter o poder, o dinheiro, o prestígio, enfim. Né? A explicação do Brodel para essa permanência está circunscrita no que ele chama peso da evolução múltipla do conjunto. Com isso, ele está chamando a atenção de que a desigualdade, entender a desigualdade está para além da questão econômica. Tem que se olhar para a política, para a cultura, para a sociedade, enfim. Da minha parte, o que chama mais atenção é como, na verdade, a imensa maioria da população, alijada dos meios de produção, das suas riquezas, por elas mesmas criadas, aceitam tal condição. O Brodel, inclusive, fala que em momentos, mesmo em meio a revoluções, as elites privilegiadas não perdem por completo. Eu não analiso aqui nesse breve capítulo o tema das revoluções, como fica a desigualdade no tema das revoluções. Mas o fato é que Brodel aceita uma análise cara ao Wallerstein no moderno sistema mundial de que esse sistema é hierarquizado tripartite, em zonas. Uma zona central, uma imensa zona periférica permeada por uma semiperiferia, em que tudo flui para o centro. Certo? Em que tudo flui para o centro. A especificidade, a novidade das análises dos sistemas mundiais é a presença dessa semiperiferia e mais, a estabilidade dessa estrutura hierarquizada. Portanto, não só as desigualdades entre classes sociais, estratos sociais, entre gentes, mas também entre nações, entre estruturas, entre zonas do moderno sistema mundial. Indo atrás dessa hipótese do Wallerstein, o Arrighi foi analisar isso empiricamente. E, de fato, ele observou, não para toda a história do moderno sistema mundial, mas para entre 1938 e 81, a permanência dessa estrutura hierarquizada. As zonas, elas permanecem quase que no seu mesmo tamanho, embora a zona periférica ela tenha uma especificidade de ser a zona mais móvel dentro da estrutura do moderno sistema mundial. O que o Arrighi identifica é que há uma rigidez. A mudança, ou seja, uma nação sair de uma condição de periferia para uma nação semiperiférica, e que está uma situação de núcleo orgânico, é excepcionalidade, não a regra. O Roberto Patrício, não sei se imagino que ele não esteja aqui, mas se tiver satisfação, ele atualiza essa pesquisa e a evidência do Arrighi, a hipótese do Wallerstein,
Então, consubstanciada na sua pesquisa posterior, de que a mudança, de fato, ela é a exceção e não a regra. E pensando o caso do Brasil, nós aqui defendemos a tese, o Bruce, satisfação também, não sei se ele nos acompanha, mas de que o Brasil transita de uma situação periférica no início do século XX para uma situação semiperiférica durante o século XX. Carlos Eduardo, inclusive, tem apontamentos críticos em relação a isso, interessantes. Mas, de qualquer forma, e para não tomar muito tempo, temos vários colegas para falar, a situação do Brasil, ela se afigurou como uma promessa durante o chamado milagre econômico, 67, 73, 74, em que o Brasil poderia, se imaginava, sair, inclusive, de uma situação semiperiférica e ir para uma situação central. O milagre se tornou miragem. Obviamente que assistimos isso posteriormente. Houve momento já mais próximo à nossa contemporaneidade, também um afã de que o Brasil, a posição do Brasil no sistema mundial, em termos da sua hierarquia de poder e de riqueza, a partir dos governos, o Partido dos Trabalhadores, afigurasse e projetando como a sexta economia do mundo uma situação distinta no seio do moderno sistema mundial, né? E também para as suas gentes, na medida em que você tem milhões de... A desigualdade é um tema complexo e debatido em relação se a desigualdade diminuiu ou não. O fato é que, à la Florestan Fernandes, o reformismo dá seus frutos de uma vez, depois salga a terra. E o que, infelizmente, nós vimos assistindo contemporaneamente é justamente uma posição nossa na estrutura de poder e riqueza no âmbito do sistema mundial, humilhante, e para a população brasileira uma situação terrível, uma situação de fome, uma situação de aumento da desigualdade, enfim, para enumerar as desgraças que a gente vem vivendo aqui precisa de tempo. Então, oxalá possamos reunir nossos esforços aqui para minimizar essa triste condição que vivemos atualmente. Então, faço um convite aqui à leitura do livro e desse capítulo. Um abraço, pessoal. Acho que o Alton me chamou, mas ele está sem microfone. Pessoal, boa tarde para quem... Desculpa, Rosângela, querida, boa tarde, é sua vez. Ainda não tinha cumprimentado os que chegaram depois, então boa tarde. Só um comentário inicialmente, Elton, é o 5º livro, porque tem o primeiro que é organizado pelo Pedro, pelo Felipe e por mim, depois um por mim, depois pelo Jales e depois pelo Roberto, no colóquio da UNB, né? Então, esse já é o 5º livro organizado a partir dos colóquios. Eu gostaria de destacar algumas ideias do meu texto que está nesse livro, né? A África e a análise do sistema mundo. Eu penso que, para ser breve, eu gostaria de destacar 2 principais ideias. A primeira delas é o fato de que os 3 principais autores, né, criadores da análise do sistema mundo, o Brodel, o Varsten e o Arrighi, viveram, lecionaram ou pesquisaram em diferentes regiões e épocas no continente africano. O Pedro comentou agora há pouco o artigo dele na revista Reoriente, que é chamando o Varsten de africanista, e é mesmo, né? Todo o início da sua pesquisa tinha como tema a África, e reiterar essa colocação do Pedro e comentar que também o Brodel e o Arrighi tiveram experiências africanas. O Brodel como professor, né, e o Arrighi num grupo de pesquisa interdisciplinar, também num período na África. Então, essa primeira ideia, trazendo, né, onde eu vou mostrar um pouco essa experiência que cada um deles teve na África, é para comentar que, na minha perspectiva, as experiências que eles tiveram no continente africano foram fundamentais para eles começarem a ver o mundo de fora do mundo pan-europeu, né? Seja a Europa ou os Estados Unidos, né? Ou seja, a experiência na periferia teria facilitado a construção da perspectiva, né, de uma perspectiva mais global, né? E, sobretudo, crítica ao eurocentrismo e às hierarquias advindas do eurocentrismo.
Então, começar a ver o mundo mais amplo a partir dessas experiências que eles tiveram no continente africano. Então, essa é a primeira parte do texto, onde eu falo um pouco dessa experiência deles, de cada um deles, né? Como eu disse, em períodos diferentes, em regiões diferentes, e para desenvolver, né, atividades diferentes também. Tá? Então, o que seria um elemento fundamental aí na construção da análise do sistema mundo. Mesmo no caso do Brodel, que no primeiro momento ele mesmo faz uma autocrítica, que ele foi muito jovem para lá, recém-formado, ele foi designado para lecionar em liceu, na Argélia, até então colônia, né? Então ele percebe que no início, quando ele chega, ele não percebe ainda realmente a África, e ele vai com um período longo, de um pouco mais de 9 anos, que ele lá permaneceu, e isto vai sendo fundamental aí nesse processo de abertura da sua visão sobre o mundo, né? E principalmente quando ele começa a perceber que o que eles estão fazendo ali, né, é de fato uma presença bastante invasiva. O próprio Wallerstein afirma que foi a sua vivência na África que o despertou. Ele, sobretudo na questão da unidade de análise. Nas abordagens comumente circunscritas a uma análise a partir do Estado, né, para uma análise mais ampla, mais sistêmica, né, e, sobretudo, histórica. Então, isso também é importante. Então, para a gente perceber o papel que o continente africano tem na construção, né, da perspectiva, né, da análise do sistema mundo. O Arrighi tem uma experiência em termos de duração temporal mais curta, ele foi lá para desenvolver pesquisa, e eu não encontrei o que ele produziu nesse período, mas comentários posteriores, onde ele comenta que lá foi realmente que ele também começou a perceber a necessidade de relações e inter-relações mais amplas do que apenas uma abordagem a nível local. Tá? Então, essa é a primeira parte do texto. Na segunda parte do texto, eu fiz uma revisão aí nas obras do Brodel para observar que, além dessa abertura na visão de mundo e, portanto, na construção da perspectiva, que contribuições ele traria ou ele nos oferece para pensar o continente africano nas suas obras. Eu vou destacar algumas dessas ideias. A primeira delas é o fato de, em suas obras, ele perceber a pluralidade africana. O que é fundamental do meu ponto de vista, que venho estudando um pouco a África, para a gente superar o que está dado aí no senso comum, de pensar a África como uma unidade, né? No sentido de, no senso comum, ser comum até as pessoas pensar em África quase como se fosse um único país, né? Então, essa contribuição do Brodel para a gente pensar essa pluralidade me parece fundamental. Esse percurso do Brodel por essa pluralidade africana o levou a abrir também a perspectiva para pensar o conceito e, portanto, o termo civilizações. Na passagem dos anos 50 para os anos 60, o Brodel começa a usar o termo civilizações no plural, o que ainda era incomum, já que a gente tem que recordar que, do ponto de vista da perspectiva eurocêntrica, civilização é um modelo europeu, portanto, o ápice da humanidade, e até então recorrentemente utilizado no singular. Então, já no Gramáticas das Civilizações, ele já está utilizando o termo civilizações no plural. Esse é o segundo elemento de conteúdo. E o terceiro elemento de conteúdo que eu gostaria de destacar na obra do Brodel é os estudos que ele apresenta para demonstrar que a escravização da população africana foi fundamental no comércio triangular e, portanto, na acumulação de capital. Isso é importante porque reitera, mais uma vez, a percepção do
capitalismo, da gênese do capitalismo no século XVI, né, na passagem ali do século XV para o XVI, enfim. E a importância do comércio triangular, né? Já, então, também trazendo elementos para aquilo que depois nós vamos entender como cadeia mercantil, e aí, inclusive, nesse aspecto é fundamental o trabalho do professor Pedro, né? Sobre a cadeia mercantil do açúcar, onde vai trazer de forma bastante detalhada isso que ainda na obra do Brudel está como comércio triangular, mas, independentemente disso, a importância do comércio escravista, né, de escravos para a acumulação de capitais. Então, isso também é, obviamente, um diferencial na obra do Brudel, no sentido de que outras interpretações não associam, né, o comércio e a escravidão com o desenvolvimento capitalista, com a gênese capitalista. Então, essa seria a terceira contribuição das obras do Brudel. Nessa síntese que eu estou fazendo aqui, eu nem estou apontando se tem o Gramática das Civilizações, mas o Mediterrâneo também tem elementos para a gente pensar a África, claro, né, o norte da África, sobretudo, embora ele também faça incursões na África subsaariana. E o Civilização Material, a obra, também traz contribuições para a gente pensar a África, na medida em que ele vai pensando e apresentando o capitalismo fora da Europa e como os outros continentes têm um papel nessa acumulação de capitais aí no período do século XV ao XVIII, né? Então, aí a gente pode ressaltar a questão da chegada do ouro subsaariano à Europa, e aí é óbvio que então, o papel da África no desenvolvimento do capitalismo. Tá? Então, assim, para ser breve, é disso que o texto traz. Eu dou continuidade a esse estudo sobre a África a partir da perspectiva em etapas, digamos assim. Então, nessa primeira etapa, foi exatamente a importância da África para os autores e, num segundo momento, o que a obra do Brudel traz para a gente pensar a África. No texto que eu vou apresentar amanhã, na perspectiva do Arrighi, do ciclo sistêmico de acumulação, e a África, qual é a relação, né, da África na acumulação de capitais. Obrigado, Rosângela. Eu que agradeço. Agora é o Fábio Pádua, dos Santos. Obrigado, Elton. Bom, queria começar parabenizando o Elton pelo esforço de organizar o livro para a gente, né, que só quem já organizou sabe quanto trabalho dá. E para mim é uma alegria poder estrear com um capítulo de livro com pessoas tão legais, né? O Pedro, o Elton, a Rosângela, o Cadu, o Jales, cada um ao seu modo, foram importantes no meu processo de formação e que agora, né, ganham uma materialidade num texto que está aí junto com eles. Falando da minha contribuição ao livro, eu busquei fazer uma reflexão sobre as principais ideologias que, na minha visão, acabam polarizando o debate sobre o desenvolvimento do Brasil, buscando destacar que as polêmicas, né, entre desenvolvimentistas e neoliberais, elas expressam as próprias ambiguidades da geocultura liberal do moderno sistema mundo, né? Então, eu tentei fazer essa caracterização ao longo do capítulo, e para fazer essa caracterização, eu parti de dois pressupostos, né? O primeiro é que o liberalismo, como ideologia estruturante da geocultura do sistema mundial moderno, ele perde legitimidade a partir do final dos anos 60, e o segundo pressuposto, que dentro desse contexto de crise estrutural, para resumir aqui, né, a própria ideia de desenvolvimento nacional, que marca o debate sobre o desenvolvimento brasileiro, ela também vai perdendo plausibilidade, como uma forma de legitimação dos grupos, né? E aí, tendo esses dois pressupostos, então eu tento analisar ou explorar o que é o desenlace da utopia do desenvolvimento, tentando reconstruir aí o sentido da mudança social do Brasil a partir do diálogo entre Roberto Campos e Celso Furtado, né? Então, dois autores que estão na semiperiferia do sistema mundo capitalista, mas que estão tentando, em alguma medida, né, ou representando os ideais liberais aqui no Brasil, né? Mas para tentar comparar esses autores, eu fiz um esforço, né, de estabelecer uma espécie de campo-problema comum que me permitisse tanto explorar, né, tanto as semelhanças como as diferenças entre esses dois clássicos
E aí eu vou recuperar, então, a ideia, né, ou a especificidade do capitalismo para o Weber, a partir de dois ângulos. Um é a condição do surgimento do capitalismo moderno, e a outra dimensão é da ascensão da orientação racional da ação econômica. Né? Então, fazendo essa recuperação, né, então é um convite para vocês lerem, está lá um resuminho, né, para a gente poder comparar os dois autores. E aí, com isso, eu consigo perceber, por exemplo, que é possível perceber, através do Weber, como Roberto Campos e Celso Furtado, eles compartilham dessa interpretação, né, do capitalismo moderno como a introdução de critérios mais racionais na organização da vida social. Então, e aí, a partir disso, né, eles vão divergir sobre qual seria a melhor estratégia para superar o subdesenvolvimento. Então, ambos reconhecem o desenvolvimento, ambos têm uma noção de que desenvolver o capitalismo é introduzir esses critérios racionais, mas ambos vão divergir sobre qual é a fonte do subdesenvolvimento. Enquanto para o Campos a superação do subdesenvolvimento dependeria de uma transformação íntima do brasileiro, do seu ethos, né, que na visão dele ainda pré-capitalista, tanto na base da sociedade quanto no topo, né, no empresariado, o Furtado não via muito problema nisso, ao contrário, ele entendia que essa particularidade brasileira deveria ser a base para a construção de uma identidade nacional, e o foco para ele estava, vamos supor, na quebra dos monopólios sociais, a partir do fortalecimento do Estado Nacional, né, a partir de uma lógica mais racionalizada das próprias estruturas de dominação. Então, a gente olha assim, em perspectiva, ambos estão buscando abrir a sociedade brasileira no sentido que o Popper usa, né? Mas, no fundo, o que eles estão discutindo eram as vias de desenvolvimento. Né? Por um lado, uma via mais eurocêntrica da modernização, que justificava, em alguma medida foi justificada irracionalmente, né, através da violência, que, por exemplo, se manifesta no apoio do Roberto Campos à ditadura, em 64, e uma outra que, em alguma medida, que é o Celso Furtado, né, está dentro desse movimento da construção de uma consciência moderna desde a periferia, né, tentando denunciar as consequências do colonialismo. Agora, então, quando a gente coloca assim, né, vai aprofundando a discussão, uma coisa que fica muito clara, pelo menos para mim, é que trata-se esse debate sobre a formação do Brasil contemporâneo, né, de se levar adiante, de superar o subdesenvolvimento brasileiro, parece mais um debate sobre as concessões, né, ou as negociações sobre essas estritas concessões que o sistema interestatal moderno ele vai exigindo para reconhecer sociedades nacionais que vão se inserir de maneira subordinada. E a utopia do desenvolvimento ela acaba por se manifestar justamente nesse desejo de modernização capitalista. Né? Então, mesmo Furtado ele faz a crítica, expõe todos os problemas, né, mas ainda continua muito desejoso dessa modernidade. Então, e aí entra, né, a ideia ou a provocação que o texto começa a fazer de tentar desconstruir a ideia, ou, né, desconstruir a utopia do desenvolvimento a partir de análises historicamente fundamentadas. E nessa direção, quando a gente busca compreender o tempo presente, né, a gente começa a perceber que o século XXI brasileiro ele começa de maneira muito distinta do século XX. E aí é o meu argumento no texto, né, como se tivesse um descompasso histórico, né, como se aquela razão de mercado que o Campos defende tanto, né, ela penetrou no imaginário brasileiro, né, mas sem a consolidação das instituições republicanas como o Celso Furtado desejava. Né? E aí, já encerrando aqui, sendo bem pontual, né, se a gente pensa em termos de legado, né, ou herança do século XX para o século XXI, eu penso que quando a gente vai buscar estudar as ideias do pensamento social brasileiro, uma coisa que a gente percebe muito é uma espécie de rearticulação das estruturas tradicionais, né, de poder, lá no topo da sociedade, numa associação de interesses tanto entre setores agrários e industriais, mas mediados por uma crescente financiarização da riqueza, né? Mas é uma financiarização da riqueza que rompe né, na base da sociedade os princípios de solidariedade das culturas tradicionais, né, que são, digamos, mais antigas, assim, né? Sendo que ela vai sendo substituída por um individualismo, que é difícil de caracterizar, pelo menos eu ainda tenho dificuldade de dar um qualitativo, né, para esse individualismo que surge aqui no Brasil,
mas que a gente sabe que tem muita dificuldade de distinguir o público do privado, né? Então, é como se fosse um individualismo fora do tempo do mundo, sabe? O Brasil conseguiu enraizar na periferia, né, uma espécie de individualidade, mas numa época onde as próprias instituições liberais já não entregam mais, né, as promessas do século XIX. É isso, gente. Obrigado. Ok. Bom, agora eu vou falar um pouco do meu texto, vou tentar ser bem rápido, né? O nome do meu artigo é Desenvolvimento no Brasil, nada além de uma ilusão. Esse texto é resultado da exposição que eu fiz lá em Colóquio 2019, e tem a ver com uma questão que vem me preocupando nos últimos anos, né? Que é a hipótese da periferização do Brasil. O Brasil, a duras penas, né, de 50 para cá, vamos colocar assim, ele saiu da condição periférica e alcançou a semiperiferia, com o processo de redução de importações, desenvolveu uma indústria nacional, embora não tão nacional assim, tá? Mas aí a gente pega os indicadores, isso é o resultado de um trabalho que eu e o Pedro fizemos em 2017, publicamos na Carta Internacional, um exercício com vários indicadores, né? A gente tentou mostrar que o Brasil alcançou realmente o status de semiperiferia. E a minha hipótese é que o Brasil corre sério risco. Eu sou meio pessimista nesse aspecto, eu acho que a gente está tendendo rapidamente à periferização, tá? Então, no artigo eu faço uma breve discussão sobre a semiperiferia, um balanço crítico mostrando os elementos que configurariam um Brasil numa condição semiperiférica, e a seção de tendência à periferização. E eu coloco como elemento de tendência à periferização o Brasil está cada vez ficando para trás nos avanços científicos e tecnológicos. Eu dou como exemplo, né, a indústria 4.0, o processo de desindustrialização da economia brasileira, que o próprio IED, o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, tem alertado, a própria burguesia paulista está falando dessa desindustrialização. E se usar um outro indicador, que é os trabalhos do Paulo Gala, por exemplo, não só ele, né? O Brasil está perdendo complexidade econômica. A economia brasileira ficando menos complexa em comparação a décadas anteriores, tá? E aí o meu argumento é o seguinte, que se a gente olhar a longa história do Brasil, a longa duração, viu, Rosângela? Tá? Na verdade, gente, o período que o Brasil foi um exportador de manufaturas foi 30, 40 anos. A nossa longa história é exportar produtos primários. Essa é a nossa longa durée, exportar produtos primários. E aí a gente pode olhar em perspectiva mais crítica o boom das commodities que favoreceu os anos do PT no poder. Claro que teve muito aspecto positivo, mas o fato de o agronegócio ter se dado tão bem naquele período, está continuando se dando bem, na verdade, para mim, é uma lástima do ponto de vista dessa posição semi-periférica duramente alcançada. E aí eu termino o texto citando uma reportagem que saiu bem na época do colóquio, até eu lembro que eu mencionei esse exemplo no colóquio. O governo brasileiro, lá há 2 anos atrás, ele tinha liberado a exportação de árvores in natura da Amazônia. E essa metáfora, para mim, ela é genial, eu não preciso dizer mais nada, porque nem manufaturar madeira no Brasil mais é necessário, Roberto. Então, estamos voltando lá quando os portugueses aqui chegaram. Agora, arranca a árvore e exporta a árvore in natura. Não precisa nem manufaturar na indústria madeireira, que é uma indústria básica, tá? Nem precisa manufaturar, se quer manufaturar madeira, se quer tábuas, a gente precisa exportar agora. Aí a gente coloca nessa perspectiva, né, todo o desmantelamento da rede de proteção social no Brasil, da legislação trabalhista, etc. Realmente estamos enterrando a Era Vargas. Portanto, a minha hipótese é regredimos a 90 anos atrás, a condição periférica. Então, corremos o sério risco de regredir antes de Getúlio Vargas. Talvez o sonho de FHC esteja se materializando. Ele mesmo quem falou que era... Ele falou 2 coisas interessantíssimas na época, né? O intelectual na presidência, né? Exportar ou morrer. E, na verdade, eu acho que nós estamos exportando cada vez mais e vamos morrer, tá? E enterrar a Era Vargas.
E aí, olhando nessa perspectiva mais longa, né, a gente entende esses processos em curso de desmantelamento do social no Brasil, certo? Então, a ilusão, quando eu coloco a palavra ilusão, também é uma homenagem ao Nelson Gonçalves, o cantor, né? Não vou negar isso, tá? Mas a ilusão é nesse sentido. A gente acreditou que a indústria levaria ao desenvolvimento, não completamos a microeletrônica no Brasil, não estamos fora da 4.0, tá? E estamos regredindo em todos os indicadores. Basta ver a tragédia de ciência e tecnologia. Porque, concretamente, gente, não precisa de ciência e tecnologia para um país que só exporta árvore in natura. Se a exportação de árvore in natura é o caminho que está por vir, nem precisa mais ciência e tecnologia. Então, o artigo, né, na brevidade de um artigo de um livro, né, trabalha essas questões, mas o pano de fundo é esse. É a hipótese de estar em risco a nossa condição semiperiférica duramente alcançada. É isso. Pedro? Então, a minha pretensão aqui nesse capítulo foi tentar pensar a China. Foi a partir do seguinte princípio: eu só consigo analisar a partir do funcionamento da economia mundo. Então, a pergunta seria o seguinte: como a China passou a ser condicionada pela economia mundo desde que ela foi forçada a se integrar a partir da Guerra do Ópio, 1840? Então, eu, olhando a história da China, eu vi 3 fases, né? Uma primeira fase da integração, 1840 a 1912, a 1949, não é? Quando se dá a Revolução Comunista. E essa integração, eu chamei de integração parcial, né? Forçada e parcial. Por que ela foi forçada e parcial? Foi forçada pela violência das potências imperialistas e foi parcial porque grande parte da economia chinesa, o que era mais relevante, inclusive, a economia agrária, a agricultura e a indústria rural, praticamente ficaram fora não foram impactadas, não foram integradas às redes comerciais e produtivas mundiais. E nessa pesquisa gostei muito de fazer. Aqui são apenas alguns dados, né? A minha ideia foi tentar mostrar essas conexões. Então, eu aprendi muito, e é algo muito, para nós brasileiros, muito curioso. Eu vou só mencionar 2 descobertas que, para mim, são essenciais. Uma, por exemplo, é que a China, desde 1927 a 1937, a China começou a introduzir mudanças na indústria química. E nesses 10 anos, de 27 a 1937, a China chegou praticamente à ponta da indústria química mundial. E lá se formaram técnicos, cientistas que foram estudar nos Estados Unidos, que inclusive deram contribuição ao campo da química mundial, com livro publicado nos Estados Unidos. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que já também nesse período, 1830 e tantos, a China, para produzir combustível, começou a produzir álcool combustível. Então, algo que no Brasil veio acontecer na década de 70, na China, já em 1938, começaram a ser construídas as destilarias. Em 1944, havia 51 delas, e mais uma centena instalada em várias outras províncias, né? Então, por que isso tudo? Tem um aspecto da China que, para o Brasil, para nós, é incompreensível, que é o nacionalismo. O nacionalismo e a necessidade de se defender, né? Esses cientistas, empresários,
da indústria química e de outras indústrias, eles tinham clareza de que aquela ameaça que a China sofria, aquela invasão, a única possibilidade para a China continuar sendo uma grande nação ou uma grande civilização, um grande país, era necessário desenvolver ciência e tecnologia. Eles tinham essa consciência. Então, eles se tornaram empresários e cientistas. Então, quando a gente vê depois isso em 78, o que explode em 78, já é algo que está inscrito na história da China. Né? E, então, esse progresso que na China houve na indústria química, ele deve ter acontecido em outras áreas. Né? E, provavelmente, se a China, se o Partido Nacionalista continuasse no poder, provavelmente ele fortaleceria o Estado naquela direção que eles estavam tentando e talvez conseguissem dar à integração da China à economia mundo uma forma mais acabada, mais organizada. Não é? Mas não foi o que aconteceu, nós sabemos, e aí veio a Revolução Comunista, em 1949. E do ponto de vista da integração da China à economia mundo capitalista, o que aconteceu na China entre 49 e 78? Do meu ponto de vista, é um retraimento, não é? E uma integração mínima. A China permaneceu dentro da economia mundo, ela manteve laços com a economia mundo, não é? Mas esses laços foram reduzidos ao mínimo possível. E por quê, do meu ponto de vista, reduzir ao mínimo possível? Porque quem está dentro da economia mundo está submetido à lógica da economia mundo. E essa lógica da economia mundo todos nós conhecemos: competição intercapitalista e competição interestatal. Como é que é possível enfraquecer a dominação da economia mundo, da lógica da economia mundo sobre um determinado território? Você tem que diminuir ao mínimo os laços com a economia mundo para aumentar a margem de manobra do Estado. E foi isso que a China fez durante o período de Mao. Não é? Mas a China manteve relações com a economia mundo através da União Soviética. Toda a industrialização inicial da China foi através da União Soviética. A União Soviética mantinha relações com a economia mundo, importava e exportava. Não é? E a China também, sobretudo na década de 60, quando ela rompeu com a União Soviética, ela teve que se voltar cada vez mais para os países capitalistas. Então, importando grãos do Canadá, importando grãos da Austrália, não é? Importando fertilizantes do Canadá, importando fertilizantes da Austrália, importando fábricas inteiras do Japão. Então, a ideia é mostrar que a China sempre esteve dentro da economia mundo, nunca esteve fora da economia mundo. Não é? E o que aconteceu, então, é bem curioso isso, não é? Porque o que aconteceu em 78? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, não é? 78 era mais ou menos o seguinte: a gente queria, o Partido Comunista, nós queríamos mudar a economia mundo capitalista e tentamos sair da economia mundo capitalista. Não conseguimos. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar na economia mundo capitalista. Nós vamos mergulhar nela e mudá-la por dentro. Essa é a ideia. Né? Então, o que aconteceu de 78 para cá, eu chamo de integração voluntária, total e irreversível. Então, de 78 para frente, não é? O que o grupo dele fez e vem fazendo é uma integração total, voluntária. Eles decidiram, ninguém impôs isso a eles decidiram voluntariamente se integrar, mas se integrar totalmente. Agora não tem mais meio termo aqui. É uma integração total à economia mundo. Não é? E como é uma integração total à economia mundo, é lógico que a China está submetida ao funcionamento da economia mundo. E aí eu não dedico grande parte do texto, é uma pequena parte, mas essa, para mim, é a grande questão.
Porque quando as pessoas pensam a China, do ponto de vista do nacionalismo metodológico, elas ficam pensando o que a China pode ou não pode fazer, o que o Xi Jinping pode ou não pode fazer. Quando a gente pensa a China a partir da economia política do sistema mundo, ou seja, a China como parte da economia mundo, a coisa muda totalmente. Porque a primeira pergunta é: para onde está indo a economia mundo? E o que a China pode fazer a respeito? Então, é lógico que a China, agora, nesse momento, ela não pode mais sair da economia mundo. A saída da China, o retraimento, como foi feito em 49, né? Um retraimento da integração, como foi feito em 49, agora significaria o colapso da sociedade chinesa e talvez o colapso da própria economia mundo capitalista. Então, o futuro da economia mundo capitalista e da China, eles estão totalmente interligados. E aí, então, a grande pergunta é, quando a gente ouve, ainda estava conversando outro dia com um rapaz, o Mocelin, que defendeu uma dissertação sobre a China, aí na USP, eu estava conversando com ele sobre essas coisas, esses rótulos, né? Socialismo com característica chinesa, PPP, essa conversa toda. Não é? Eu falei para ele, Mocelin, acho que essa não é a questão. A questão é o seguinte: desde que a China está subordinada à economia mundo, o que ela pode fazer? Ela pode mudar o funcionamento da economia mundo? A China pode eliminar da economia mundo os dois conflitos que eu considero, simplificando, obviamente, né, que são os motores da expansão capitalista ao longo dos 500 anos. Quais são esses dois conflitos? O conflito interestatal e a competição intercapitalista. A China pode modificar isso? Ou a China terá, como a gente vê que está entrando no mesmo jogo, terá que desenvolver ciência e tecnologia para aumentar a acumulação de capital e para se preparar para possíveis conflitos? Então, no que ela vai transformar a economia mundo? Ela vai transformar a economia mundo ou ela será transformada pela economia mundo? Né? Então, essa é a ideia. Nesse texto que eu procurei fazer foi mostrar evidências de como essa integração com a economia mundo vem se dando desde o início do processo de integração em 1839, com a Guerra do Ópio. Era isso, colegas. Elton, estás mutado, Elton. Elton, estás mutado, meu filho. Pronto, melhorou agora? Agora desmutou. Sim. Colegas, eu vou me permitir ler um título de uma matéria da Folha de São Paulo sobre China, no dia de hoje, que eu acho que exemplifica bem o contraste do que eu falei sobre o Brasil há pouco e o Pedro acabou de falar sobre China. Arma hipersônica chinesa disparou um míssil sobre o Mar do Sul da China. Pentágono tenta entender como Pequim dominou tecnologia que testa limites da física. Essa é a matéria, está na Folha de São Paulo de hoje. Enquanto um país está exportando madeira in natura, o outro está com uma arma hipersônica que testa os limites da física. Acho que é isso. Enfim, colegas, essa é a apresentação do nosso livro. Tá? Nós, autores, né, agradecemos esse espaço, né? Pedimos que os colegas, né, leiam, critiquem, divulguem, né? Tá bom? E foi um prazer muito grande ter participado desse processo. É isso. Bruno e Fábio, muito obrigado pelo espaço. Tá? Muito bom, muito bom. Então, com isso, com essas reflexões finais, provocativas, nós encerramos o primeiro dia do nosso 15º colóquio, Economia Política dos Sistemas Mundo.